Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo da Descompressão Corporativa. Hoje a gente vai falar com o Fábio Rabelo, que ele é Head de Digitalização e Business Transformation da Volkswagen para a América Latina. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, né? Todo mundo tem falado muito sobre isso, né? Que é a transformação dos negócios. E aí, eu acho que assim, quem não conhece a Volkswagen, obviamente. Então, você está no meio de uma transformação, né? A gente ouve falar muito dos carros elétricos, a gente ouve falar muito dessa questão dos carros híbridos, etc. Então, como é que é essa posição atual, né, que é digitalização? Traduz para a gente, porque a gente pensa que digitalização é alguma coisa de pegar e colocar na internet, né? O que é a digitalização? Isso é uma boa pergunta, né? Eu acho que é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo do que a internet. A internet, de vez em quando, até é o meio, mas normalmente está lá, como uma commodity. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente desenha sistemas, né? Ecossistemas de jornadas. Então, para comprar um carro, qual é o processo de compra de carro? Imagina que as pessoas têm a mesma maneira de comprar carro há 60, 70 anos. Vou até um concessionário, vejo o modelo que eu quero, já descobri que esse modelo existe, né? Então você tem toda a parte de awareness, consideração, até chegar na compra. Mas a digitalização entra num processo de mudança. Então, para que eu preciso ter uma loja enorme posicionada na Avenida XPTO? Isso custa muito caro. Imagina uma marca como a nossa, que tem 13 carros no portfólio. Cada carro tem uma média de 3 a 4 versões. Trendline, Comfortline, Highline, R-Line, GTS, GTI. Então, você não teria uma loja de tamanho suficiente para ser implementada nos dias de hoje, né? Tá muito caro você ter um terreno num lugar premium tão grande, e a digitalização te suporta nesse processo. Mais do que isso, você tem uma equipe de vendas que, por mais que a gente tenha muito investimento em treinamento, isso nunca chega no estado da arte, porque tem produto novo, tem equipe nova, você tem uma oxigenação natural. Então a digitalização te suporta num processo e que ainda gera um encantamento do cliente. Em outras palavras, a gente vive num mundo hoje que está totalmente conectado. Então imagina que eu começo, a partir do momento que a Adriana descobre que existe um novo produto, o Taos. Pô, legal, ouvi dizer que tem um SUV novo da Volkswagen que se chama Taos. Você vai ver uma propaganda, você vai entrar no site e aí eu vou criar um aplicativo de realidade aumentada. Então a digitalização começa a entrar nessa história. E aí a Adriana vai lá e projeta o carro no meio da sala dela. Tá lá o Taos, você abre, você vai com o movimento que a gente chama de pinça, né, com os dedos no celular, você aumenta o carro, você entra no carro com o seu celular, você já começa a ver que, pô, é legal o Taos. Aí você chega na concessionária, a gente vai ter lá um vendedor, que vai normalmente ter um carro exposto no showroom, mas ele também tem uma tela touch de 55 polegadas com um carro onde você vai configurar e no passar do seu dedo na tela você troca de versão. Então fica muito fácil para o cliente entender qual que é a diferença da versão A para a versão B. Né? Ah, aqui tem uma gradezinha cromada. No que você passa o mouse, o dedo na tela, você troca, só que você está vendo um carro desse tamanho, né, na sua frente ali. Então fica fácil entender qual que é a diferença de uma roda 16 para uma 17, da 17 para 18. Fica simples para um vendedor fazer um upselling, né? Pô, olha essa diferença, materializa. Ah, mas eu quero entender, eu quero comparar os dois. Legal, ele aperta dois botões e ele compara um do lado do outro. Então, a gente criou todo esse formato, e aí eu estou falando da digitalização, que a gente chama de DDX, Digital Dealer Experience. Por quê? Porque a gente entende que a compra do carro é uma experiência. Ela tem que ser uma compra, por mais racional que ela seja, ou emocional, você tem tecnologia para suportar. E aí a gente vai falar de realidade aumentada, realidade virtual, configurador 3D, aplicativo. Então a gente tem uma ferramenta que chama Saiba Mais, que foi feita para o vendedor da concessionária. E é para entregar tudo o que a gente precisa. Como é que uma marca como a nossa fala com 4 mil vendedores? Então tem que ter um canal. E aí a gente vai fechando esse ecossistema. Pô, mas eu quero comprar do sofá da minha casa. Legal, o vendedor pega lá o tablet, um óculos de realidade virtual, vai na tua casa e faz uma venda com a venda móvel. Então ele tem um sistema... Olha que legal, isso eu não sabia. Tudo isso que eu te contei, totalmente integrado no sistema de gestão da loja dele, totalmente integrado no meu banco, que é o Banco Volkswagen, e ele faz a venda no sofá da tua casa. Ele vem aqui, onde a gente está, e faz a venda. Ó, Adriano, esse é o carro. Ele te mostra tudo que eu te falei numa TV enorme, ele faz num tablet. Então você cria uma experiência muito encantadora. Então a digitalização da porta para fora, né, para consumidor, ela vai criar esse tipo de sistema. Ela vai criar ferramenta para o cliente final. Então a gente tem lá um aplicativo Meu Volkswagen. E normalmente a digitalização vai resolver algumas dores. Por exemplo, o manual do carro. Então,
desde que o carro existe, tem um manual técnico lá no porta-luvas, que você vai pegar, tem um livro lá com 400 páginas. Para que eu preciso ter um livro complexo com 400 páginas se eu posso usar a inteligência artificial e te responder em linguagem natural? Então a Adriana vai falar assim, como eu troco a roda do carro? O Fábio pergunta como trocar o pneu. O cara do Nordeste fala como troca a jante, porque dependendo da cidade tem uma terminologia que é a jante. E aí você vai perguntar, a inteligência artificial vai entender o que você perguntou e vai te devolver 12 mil respostas. Respostas para 12 mil perguntas. 12 mil. Tem tudo o que você quer saber. Fica fácil, porque você tem texto e imagem. Como trocar o pneu? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, você concluiu. E nessa eu estou salvando o planeta, porque eu não preciso ter um monte de folha, eu posso fazer em linguagem natural e ser simples. Então, em resumo da ópera, o que faz a digitalização? Ela repensa o modelo que a gente tem atual e cria soluções para a porta para fora, da porta para dentro. Aplicativo para o RH. Para que eu preciso preencher o formulário de férias se eu posso entrar num app, apertar um botão, pedir as minhas férias, o meu chefe recebe ali no mesmo app, aperta um botão e libera. Então, a gente desenha esse tipo de solução. Mas só para a questão da compra ou você desenha a solução para toda a organização? A gente desenha bastante coisa. Desenhar para todas, acho que é muita ambição. Mas a gente suporta, por exemplo, o RH, a gente suporta a área de imprensa, criando aplicativo para a imprensa falar com jornalista, ferramenta para vender carro. Então a gente foca no vendedor e na concessionária. A gente tem aplicativo para o cliente final. E a gente não para por aí. Então o desafio é como é que eu posso repensar o meu modelo de negócio, como é que eu posso criar soluções para possíveis dores, né? A palavra dor ela é muito interessante porque, eu vou fazer a revisão do meu carro. Então tem um livrinho lá no porta-luvas, tem um carimbo que é feito pela concessionária. Por que eu não posso fazer esse processo totalmente digitalizado? E aí quando eu fizer a revisão numa concessionária, esse carimbinho vai aparecer no meu aplicativo. É muito mais seguro para eu te vender o meu carro dizendo, Adriana, tá aqui o meu carro, veja, eu estou abrindo o app em tempo real, tá o chassi do meu carro e a Volkswagen está dizendo que foi feito o serviço. A Volkswagen também está dizendo que o carro está sob a garantia. Então eu mostro o certificado de garantia do carro. Normalmente os nossos carros têm 3 anos de garantia. Então você vê, você fica tranquilo em comprar um carro seminovo da Volkswagen, porque tem ali um aplicativo. Então, você me fez uma pergunta da indústria, dessa transformação. Tem muita coisa que está acontecendo e eu acho que a digitalização é a base de tudo isso. É você começar a entender caminhos melhores, como criar conveniência, como criar comodidade, como melhorar a vida das pessoas e a gente vai pondo de pé essas soluções. Muito legal. Agora, já que você falou, né, de RH, o que vocês criaram para o RH agora, já que entrou, né? A gente tem um aplicativo que chama Volkswagen e Eu. E eu, né? Volkswagen e Eu, VW Eu como legal. pessoa. Ali dentro a gente tem tudo que pode ser interessante para o funcionário, desde a folha de pagamento até os dias de férias, até o cardápio do restaurante, até um fórum entre funcionários, até uma área que eu posso tirar uma foto e contar como é que está a minha interatividade com a marca, minha interação com a marca. Então, tem uma inteligência artificial, por exemplo, nós temos um Volkswagen muito grande, né? Mas você produz tudo internamente? A gente produz toda a parte de user experience, né? Um tema que está na moda hoje, o UX e o CX, né? O Customer Experience. A gente desenha, então eu tenho um time hoje com uma capacidade técnica gigantesca, né? De idealizar, de conceituar, de desenhar. Então, qual seria a solução que a gente deveria pôr? A gente valida com as áreas, né? No caso o RH, e aí a gente terceiriza muitas vezes o desenvolvimento do código. Então, hoje eu tenho alguns parceiros de codificação que pegam ali uma coisa que está faz o desenvolvimento idealizada e põe de pé a solução. Então o aplicativo Volkswagen Eu ele faz isso hoje e tem diria que um acesso de quase 100% da base de funcionários, porque sempre você tem alguma dúvida. Nós temos um call center na Volkswagen que é para o funcionário ligar e tirar uma dúvida de RH, qualquer que seja. Então a gente tem hoje inteligência artificial que responde 80% das dúvidas das pessoas. Para os 20% que a inteligência artificial não consegue responder, ele ainda liga e fala com alguém. Mas eu consegui trazer muito mais efetividade. Eu não preciso ligar e esperar para que alguém me atenda. Eu consigo pegar, fazer uma pergunta por texto, por voz. O sisteminha já me traz a resposta que eu preciso saber. Lembrando que lá ele tem meu número de registro de funcionário. Então ele sabe que a pergunta do Fábio Rabelo, a resposta tem que ser para o Fábio, né? Quantos dias eu tenho de férias? Baseado no teu extrato aqui, você tem 15 dias de férias, que vai vencer na data tal que você precisa tirar até o dia tal. Quero reservar minhas férias. Aperta um botão, tira férias. Que legal. Então,
esse é o tipo de solução que a gente cria para suportar a área de recursos humanos. E feito a 4 mãos, né? A gente não é o dono da verdade. Então, sempre tem um trabalho da área, preciso disso. Tem um problema, como é que você me ajuda nessa frente? E a gente pensa numa solução para entregar a melhor experiência. Enquanto você estava falando, já me veio assim umas 10 perguntas assim para eu fazer. Por favor. Espero conseguir responder, né? Não, primeiro porque você veio da área de desenvolvimento. Né? Lá atrás, na tua carreira, você trabalhava numa empresa que eu não vou me lembrar o nome, mas era na Cidade Jardim. Era uma agência do grupo Publicis. Então, era uma agência de internet. Eu fiquei nessa empresa 11 anos, chamava AG2. E a AG2 foi comprada pela Publicis, que é o segundo maior grupo de agências de publicidade do mundo, com sede na Champs-Élysées, a 1 quadra do Arco do Triunfo. Olha que legal. E aí eu tinha uma base muito interessante, primeiro de vários clientes, né? Eu tive algumas posições na Publicis. A última eu era diretor de grandes contas e novos negócios para o braço digital. E tive a oportunidade de trabalhar para grandes marcas, como Banco Bradesco, Nestlé, Sanofi Aventis, Unilever, enfim, que me deu uma base muito interessante. Então, a hora que você muda de lado da mesa, eu entrei na Volkswagen na área de marketing, cuidando de parte digital e CRM, você consegue... O que eu aprendi nesses 10 anos de agência? O que eu entendi aqui como CRM marketing digital da Volkswagen? O que eu posso fazer com digitalização, com business transformation? Então, acho que são coisas que vão se complementando, mas te dão uma base muito boa para inovar. Não, você fez uma carreira, está fazendo uma carreira lindíssima, né? Começando com a agência, como você falou, mudou de lado da mesa e foi subindo, e agora está sendo responsável por tudo isso até para a América Latina, né? Então, tem uma parte que você saiu, pelo que eu estou entendendo, você saiu da área de marketing, você está numa área de desenvolvimento mesmo de negócios, né? Para fazer essa transformação digital e digitalização, né? Então, se você puder agora voltar para o nosso dicionário aqui, né? Vamos lá. Então, você falou da digitalização, agora também você falou do business transformation. Perfeito. E você faz isso também para a América Latina. Eu entendo que o que você faz para o Brasil acaba tendo uma reverberação, se é replicado para a América Latina. E qual é a diferença desse processo de digitalização para o business transformation? Boa pergunta. Imagina que a digitalização a gente tem uma responsabilidade que vai do zero, né? O que a gente vai fazer? Eu sempre brinco que a gente tem que responder 3 perguntas para ter alguma ideia. O que a gente vai fazer? O porquê que a gente vai fazer aquilo? E depois o como. O como, para mim, é a última coisa. A gente sempre dá um jeito. Principalmente com tecnologia, sempre tem um caminho. O que a gente vai fazer é importante, mas o porquê é mais. Ah, vou fazer tal coisa. Por quê? Porque é legal. Não vamos fazer. Ah, porque o porquê tem que ser muito sustentável. E eu trabalho numa indústria de engenheiro alemão, praticamente. Então, tem que ter um porquê, porque vai ser mais fácil para o consumidor comprar carro, porque é uma maneira de se aproximar dos nossos consumidores. E o consumidor na Volkswagen está sempre no centro do universo. Então, o que eu faço, seja o meu consumidor, o cliente final, o vendedor da concessionária, o dono da concessionária, o funcionário da empresa, o jornalista. Então, a gente sempre entende que a gente deveria criar soluções. Então, na digitalização, eu idealizo, desenvolvo e implemento. E muitas vezes dou a manutenção desses sistemas. O Business Transformation, eu ajudo a empresa a trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então tem a ver com o processo. Muito. Então, como Business Transformation, eu estou de mão dada com o CEO da operação, com o Head de RH, com o VP de RH, entendendo aonde a gente tem dores. Vou dar um exemplo. A gente tem um exemplo muito legal. A gente tem muita caixa que a gente recebe de peças, né? E a gente tinha uma demanda, falta de caixa, numa outra fábrica aqui do Brasil. Então a gente tinha muita caixa sobrando na fábrica de São José dos Pinhais e uma demanda aqui. O que nós fizemos? A gente entendeu se não dava para repassar. Estou fazendo transporte de peça interna entre as plantas. Com essa brincadeira, por exemplo, eu deixei de comprar 800 e tantas caixas novas. Olha. Eu salvei um dinheiro na empresa, se a gente fosse traduzir isso em árvore, eu salvei 114 árvores. Eu plantei 114 árvores. Você fala, um projeto ESG. Além de tudo, ele é legal para o ambiente. Mas nessa brincadeira eu estou otimizando. E aí você fala, mas isso não é o Business Transformation. Mas eu dei um exemplo básico. Vocês estão conversando aqui, você tem demanda de uma coisa que eu tenho que descartar. Vou jogar fora isso aqui. Por que vocês não falam? Então a área de Business Transformation ela vai desde uma comunicação simples como essa, até pegar processos complexos e falar como é que vocês trabalham. No modelo X. Vocês já ouviram falar de metodologia ágil? Uhum. Vocês sabem o que é um design thinking? Vamos começar a fazer aqui um desenvolvimento num método Kanban. Então a gente começa a pôr na prática e explicar para as áreas
o que eles poderiam fazer para ser muito mais eficientes. E a beleza dessa história é, uma empresa tão tradicional quanto a nossa, muitas vezes as áreas vão olhar e falar, eu preciso de uma big consultoria aqui, uma das top 4, porque isso é um negócio complexo. Só que muitas vezes a gente tem capacidade interna de resolver o problema. Então a gente tinha um exemplo na área de finanças, com um problema que eu não posso entrar no detalhe qual era, mas era um problema muito crítico. E todas as vezes que a gente punha na discussão, as pessoas, em grande maioria, indiferente do nível hierárquico, diziam, isso não dá, porque há 15 anos a gente sofre desse problema, porque aqui é engessado tecnicamente, aqui nananã, aqui bababá. Para cada sugestão que a gente tinha 3 complicômetros, né? O que a gente fez? A gente montou um squad, um time, né? E a gente colocou compliance, legal, auditoria, finanças pra caramba, TI, e começou a discutir. Com base nisso, nós temos um ecossistema ali que nos suporta. A gente chamou algumas startups para ajudar na discussão. Com base nas discussões que a gente teve, a gente entendeu que a gente tinha uma solução interna e a gente resolveu um problema que trouxe um bom dinheiro para o caixa da companhia. Eu não gastei um centavo, porque eu já tenho um ecossistema de startups ali contratado. Esses caras já me atendem. Eu tenho as pessoas de todas as áreas que estavam dizendo não dá, não pode, que de repente começaram a ter numa discussão de design thinking, colocando o papelzinho na parede, entendendo que, mas peraí, eu preciso disso, eu consigo fazer. Então, a área de Business Transformation, no final do dia, ela não vai pescar por ninguém, mas ela vai ensinar os caras a como pescar o peixe. E a beleza disso é transformar a empresa numa empresa mais ágil, mais moderna, mais dinâmica, quebrar esse monte de barreira de que não dá, quebrar aquele velho silo, né? Mas as áreas estão muito engessadas, que é um problema não da Volkswagen, é um problema do mercado como todo, né? As áreas são muito engessadas. Por que uma startup voa? Porque está todo mundo de mão dada porque precisa fazer acontecer. Mas numa indústria tradicional, finanças está aqui, jurídico está aqui, marketing está aqui, vendas está aqui. Uma talvez dê a mão para outra, mas uma área de Business Transformation ajuda a quebrar e ensinar metodologias novas. Então, no final do dia, a gente suporta. Então, a gente tem lá os agilistas, né? O Agile Coach, que é uma profissão nova, não existia até poucos anos atrás, mas o Agile Coach é o cara que traz a metodologia, que fala, pessoal, vamos lá, vamos fazer assim, dessa forma, e vai puxando as respostas que no final está interiorizada nas pessoas. Você tem Agile Coach interno? Eu tenho 2 Agile Coaches internos. Que legal. Que é uma posição nova, existe há 2 meses. Que legal. Agora, quando você falou da resistência, eu acho que todas as empresas e a gente que presta consultoria exatamente nesse processo de solução corporativa, você vê isso muito frequentemente, que é você quer fazer uma inovação ou você quer fazer alguma transformação e você tem as pessoas que são as que estão mais tempo, que algumas coisas... Porque tudo é tentativa e erro. Sim. Então, e aí você vê, não, mas isso já foi feito, não vai dar certo. As pessoas que resistem à mudança. E também porque muitas das pessoas, a gente sabe que as mudanças também são... para alguns casos, ameaçadoras. Elas incomodam. O ser humano, muitas vezes, ele não se sente tão à vontade com mudança. Uhum. Como é que vocês lidam com este engajamento, fazendo Business Transformation, para que vocês tenham um engajamento melhor e uma compra, né? Compra no sentido de usar melhor as soluções das quais vocês criam? Perfeito, excelente pergunta. Acho que o primeiro ponto e a gente é muito feliz em ter um board que é muito favorável ao tema, né? Então a gente tem hoje um presidente executivo, a gente tem, que é o presidente, que é o CEO da região, que é o Pablo, a gente tem o COO da operação, que é o Ciro, o Douglas, que é o chefe de RH, são pessoas abertas ao erro. Então já começa por aí. Se você e a inovação, ela precisa disso, né? A transformação, você vai acertar muito e vai errar também. Sim. E se errar, erre rápido. Quando você tem uma empresa aberta ao erro, ninguém está ali com medo de fazer alguma coisa, eu vou ser crucificado. Pelo contrário, parabéns pelo que você fez, parabéns pela tua atitude. Então você já tem um board que incentiva essa mudança. A gente tem um board que incentiva que a média e alta gerência vai lá fazer e reconhece isso. E um processo que ele não é da noite para o dia, né? Então, o Fábio é o head de digitalização, é o head de inovação da Volkswagen. Eu sou um grande evangelizador ali dentro. Meu papel é ajudar a transformar as pessoas, a abrir a cabeça. O processo que eu falei há pouco, né, do digitalização da rede, quando a gente inventou essa história toda, a gente desenhou num papel de pão, vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Criou uma POC, né, uma prova de conceito. Metade da empresa falava isso aqui é genial e metade torceu o nariz. Quando a gente foi mostrar para a rede de concessionários, 1/3 falou isso é legal pra caramba, eu quero implementar, 1/3 ficou em cima do muro e 1/3 fechou a cara.
Hoje esse sistema está implementado em 100% da rede do Brasil, 100% da rede da Argentina e mais 4 países da América Latina. Desenvolvido aqui por brasileiros, é um benchmark na Volkswagen do mundo. E o que é legal dessa história? Quando a gente começou, né, e o sistema ele tem uma tela touch, tem um tablet, tem um computador, tem etc. Teve gente que falava assim, pô, é só o que falta, a gente vende carro e agora vai ter que vender equipamento eletrônico. Só que quando eles entenderam o impacto que isso tinha na ponta, a galera ficou maluca. Então aqueles early adopters, aqueles 30% da rede que falou, eu quero ser primeiro, estavam sorrindo. Os que não estavam, tenho que entrar, eu tenho que entrar. E os que estavam com a cara amarrada ali em cima do muro, falaram, não, e aí, quando é que a gente faz? Mesma coisa o processo de venda móvel. Né? Pô, e já que a gente tem tudo isso, por que a gente não cria um sistema que você vai vender o carro na casa do consumidor? Um monte de gente torceu a cara, mas quem quer comprar carro fora da concessionária? Um monte de gente. A primeira venda foi feita em 2019 num escritório de advocacia em Ribeirão Preto. E a pessoa comprou, uma mulher, comprou um T-Cross top de linha, sem nunca ter ido ver o carro. E ela falou, pô, mas eu já sei, eu já andei no carro, já vi, e eu comprei o carro no conforto do meu escritório, o vendedor veio aqui. E aí a beleza, né? Eu estou dando um exemplo de vendas, mas a hora que você traz essa causa inteira para dentro da casa, e se tivesse dado errado? Teríamos falhado com o processo, ou teríamos tentado, mas pelo contrário, foi super certo. Entramos na pandemia, ninguém nunca imaginou a pandemia. Você imagina que a gente não tinha carro na concessionária, né? Vocês viram a crise da indústria automotiva. Sim. Os caras estavam vendendo carro com a tela. Porque, pô, eu já conheço, eu já vi, pronto, ele tinha um sistema. Eu não fiz um sistema para vender carro porque tinha uma pandemia. A gente lançou 2 carros no meio da pandemia, o Nivus e o Taos. Carros totalmente novos. Não é que eu lancei o Jetta 2022 aqui. O Nivus não existia, era uma categoria de carro novo. Nós vendemos todos os carros da pré-venda, por exemplo, sem ninguém nunca ter visto um carro físico. Mas as pessoas viram na realidade aumentada. Então, quando Vocês estavam preparados. A gente estava pronto para isso. Que legal. Porque a gente estava pronto para o futuro. E aí, quando você tem uma área de digitalização, eu volto para a tua pergunta anterior, qualquer parte do meu papel é antecipar a tendência, é entender o que está acontecendo no mundo. Felizmente, a gente acerta mais do que a gente erra. Traz essa história toda para dentro da empresa. Presidente, eu preciso de dinheiro para criar uma realidade aumentada. Será que isso vai dar certo? Hoje ele suporta. Precisamos fechar uma parceria com o ecossistema. Vamos lá? Então a gente tem muito suporte da empresa para criar novas soluções. E aí, de novo, estou te contando os louros aqui. Nem sempre a gente acerta. Então tem algumas ferramentas que a gente desenvolve, ou tem algumas coisas que são feitas na empresa que a gente vê que, puxa, talvez o caminho não fosse melhor para cá, deveria ter ido para o outro lado. Tá tudo certo. Então, se for acertar, acerta logo. Se for errar, erra logo também, para gastar o menos possível. E estamos suportados pelo board. Então, é um caminho, é um processo de evolução, é um processo de transformação. Eu diria que, felizmente, a gente tem esse suporte da diretoria. Então, cada vez mais eu vejo as áreas internas, a área de operações, colocando inteligência artificial no meio da produção. O cara fez sozinho, o cara não me chamou. A área da qualidade, criando ferramenta com parceiros dos mais variados possíveis, desde as grandes companhias, IBM, Accenture, enfim, até a startup de 4, 5 funcionários. E funciona bem, né? Então, quando eu olho para a empresa que eu estou hoje, para a empresa de 3, 4 anos atrás, ela é completamente diferente. Isso era um ponto que eu ia falar para você, porque alguns anos atrás, muitos anos atrás, bom, eu estou há 30 anos no mercado, mas eu já prestei serviço para a Volkswagen antes de você estar na Volkswagen, por exemplo, né? A gente fez bastante trabalho lá e acesso e tal. Mas eu sentia uma Volkswagen muito diferente da Volkswagen que você está me descrevendo hoje, né? Então, vocês em algum momento, vocês passaram por alguma transformação cultural? Total. Você pode contar um pouquinho dessa transformação cultural? O que é que foi feito? O que é que foi incentivado? Porque todas as coisas de estratégia, elas funcionam muito bem na estratégia, mas a execução, como diz o Rancharan, é que é o ponto, né? Na hora da execução é que a gente vai ver se a estratégia vai para frente ou não, né? Então, como é que é essa questão da cultura que foi transformada? O que aconteceu? Foi um movimento mundial? Foi Brasil? Foi todos os lugares? Como que é isso? Eu acho que a gente teve vários momentos, né? Então, eu entrei na Volkswagen em abril de 2012. Trabalhava de terno e gravata. Eu e todo mundo. Então, era uma empresa formal, conservadora, que às vezes você chegava na reunião sem a gravata, o cara te olhava meio torto, né? A empresa hoje, se você for trabalhar de polo, tá tudo certo, ninguém vai te olhar torto. Então, assim, nesses 10 anos, eu posso dizer que eu vi 3 empresas. A que eu entrei, uma no meio do caminho e a que eu vejo hoje. Posso dizer que tem um impacto muito grande, tanto do alto escalão da companhia, quanto do meio também. Porque são essas pessoas que transformam, né? E cada vez mais eu tenho a certeza que não é o board sozinho que vai fazer. Então, você tem
um jogo muito forte combinado de cima e do meio aqui que puxa a empresa para lá. Então a gente começa com uma ação que a gente chama lá de Nova Volkswagen, lá para 2017, 2018. E a Nova Volkswagen vem muito forte para falar desde do tirar a gravata, e teve um ato simbólico no meio de uma reunião de management, que uma pessoa falou, pô, por que a gente trabalha de gravata? Então teve essa pergunta, teve um alto executivo que falou, por que a gente está de gravata? Quando a gente vai tirar? E aí todo mundo ficou meio assim, acho que até bateram palma para a pergunta do cara. Algumas pessoas já faziam muito mais um casual, como eu estou aqui. Na sexta-feira era casual day, então todo mundo já... Como era o mundo de 2015, 2016. E aí deu alguns minutos do presidente, eu me lembro da cena como se fosse hoje. Ele tirou a gravata dele, arrancou e jogou no meio de todo mundo. Falou, acabou, ninguém mais usa. Aí todo mundo vibrou ali. E isso foi um marco, porque você fala, poxa, a empresa alemã, né? Você viajava. Só que aconteceu e foi muito natural, assim. A Alemanha, ao mesmo tempo, já estava tirando. E a empresa começou a se reinventar de forma muito forte. Então, desde as questões de nova Volkswagen propriamente dito, né? Essa nova Volkswagen, a gente assinando como nova Volkswagen, eu acho que foi importante, até uma reciclagem do management. Então, foi investido em treinamento, foi feito muito... Evento talvez não seja a palavra, mas foi feito muito investimento de tempo, de curso, de palestra, de apresentação e de reciclagem, dizendo, vamos rever a nossa empresa. Até porque o produto que a gente vende hoje é diferente, né? A gente vende um carro hoje muito mais conectado. Então, não é mais aquele carro cartesiano da forma que tinha. O consumidor está mudando, a forma de vender carro está mudando, a forma de produzir carro está mudando e a forma da gente operar esse negócio todo tem que mudar também. E eu acho que foi muito feliz. Então a nova Volkswagen para mim ela é um marco e eu acho que ela cumpriu muito bem o papel dela. Hoje a gente vive a nossa Volkswagen. Então somos nós que fazemos a empresa e a gente também assina ali interno como a nossa empresa. Isso aqui é nosso, isso aqui não é o fulano, o ciclano. Então esses 3 momentos, né, que eu entrei lá, Volkswagen, das Auto, quadrado, alemão, para uma empresa nova, para uma empresa que já não é mais nova, já mudamos, já evoluímos. Então teve muita capacitação, muito treinamento. Eu acho que a gestão da companhia, nesse ponto, a alta gestão que foi colocando os processos, a missão da empresa, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual o valor que a gente preza para o que a gente vai. Então, e aí podemos falar de inclusão, a gente pode falar de mais mulheres no management. Então isso virou um KPI da empresa. Por que tem que ser um KPI? Porque se não vai por bem, vai por mal mesmo. Vamos colocar uma regra que, graças a Deus, ela foi crescendo, né? Então hoje a gente tem um volume bem maior de mulheres no management do que a gente tinha no passado e mais formação de mulheres. Então, falei de mulheres, mas a inclusão não é só isso, a gente sabe, sim, claro. É muito maior. Mas tem toda uma transformação que a gente vive nos últimos anos. Também, né? Que tá aí o resultado, né? Você tem uma empresa hoje muito mais humana, muito mais próxima e muito mais preparada para viver esse mundo que a gente vive hoje. E felizmente essa decisão foi tomada há 5 anos atrás. Mas você citou o Brasil, mas isso é um movimento global? A Alemanha também? Bom ponto. É um movimento mundial. Então, assim, claro que em 2016 para 2017 nós viramos uma região. Então, até 2016 tudo era controlado pelo headquarter da Alemanha. Nessa época teve uma troca no board mundial. A Volkswagen é dona de 12 marcas, né? Então a gente tem lá Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Ducati, Skoda, Seat, enfim. E teve uma dança das cadeiras entre esses caras do board. Teve gente que veio de fora do mercado também e oxigenou muito a empresa. Então isso foi fantástico para o grupo Volkswagen como um todo, que eu acho que puxou a empresa para o mundo que a gente vem vivendo hoje. Sim, então a resposta é, também aconteceu essa transformação no mundo, mas nós que viramos região América do Sul, né, somos 28 mercados mais ou menos, eu posso dizer que, até porque eu vivo aqui e vejo aqui, sem sombra de dúvida foi muito mais forte esse impacto, né? No passado a gente tinha muito mais uma orientação, Alemanha é assim que vai ser feito. Hoje a gente tem liberdade e autonomia para falar, a região aqui é diferente, nós estamos falando com o latino, o perfil do latino é diferente do alemão, total. É diferente do asiático, é diferente do americano. E para mim isso foi um golaço que a companhia Volkswagen globalmente teve, de falar, então vamos separar o mundo. Então, o Ásia, trabalha para o teu público, trabalha para o teu cliente, para o teu consumidor, para o seu funcionário. Estados Unidos, Canadá e México, vocês estão muito alinhados aqui, então vamos criar uma região América. Né? Ou South America, vamos criar a região de vocês e vocês têm carta branca. Isso é incrível, porque você separar, sempre põe Américas. Sim. E aí põe a gente no bolo todo dos Estados Unidos, Canadá e México, que é muito diferente. Muito. Então, ter separado isso já é uma coisa incrível. Apesar de que aqui a gente também tem uma diferença incrível. Mas, de qualquer forma, os latinos aqui de baixo, né, do Sul América para cima, já é uma coisa... Muito.
Muito. Muito. E o presidente da Volkswagen América Latina, América do Sul, né, é um argentino. Então você tem o Pablo Dissi, que lidera isso. Você tem o Thomas hoje, que é um alemão, como presidente da Volkswagen na Argentina. Se dão super bem, se jogam junto. Então você tem uma transformação focada no nosso mercado. Né? E, por exemplo, eu desenvolvo soluções que eu atendo a Argentina. Em um outro caso, a gente tem que fazer uma adaptação, algum ajuste. Mas em grande parte funciona muito bem. Assim, vai em alta performance. Agora vamos falar do assunto, né, que é um assunto do momento, que é falar da questão dos carros elétricos, né? Todo mundo só fala disso, de carros elétricos, das questões híbridas. E aí a gente está vivendo uma crise energética também, né? Até em função de consequências da guerra, de uma série de coisas. Como é que você vê esse mercado? Você vê ele com otimismo, no sentido de que a gente vai usar mais carros elétricos? Ou esse é o nosso, pensando em ESG também? Essa é uma boa pergunta e está muito ligado ao que a gente acabou de falar, da globalização, da regionalização. Então, o carro elétrico é um fato? O Brasil, a América Latina e N outros países do mundo estão prontos para a eletrificação? Não necessariamente. E a eletrificação funciona para esses mercados? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que é gerada a energia elétrica? Né? Então, a gente aqui no Brasil tem a sorte de ter as hidrelétricas. Sim. Mas você tem muito país com energia na base do carvão. É por isso que eu citei a guerra, inclusive, Exato. Porque alguns estão voltando para a energia suja. Perfeito. Então, você abastecer um carro elétrico hoje com carvão não faz o menor sentido. Você gerar energia elétrica com gerador a diesel não faz sentido, nuclear, enfim. Então, dependendo do mercado, é um fato, o carro elétrico é muito melhor. Para o ambiente é muito melhor. Mas a gente sempre esquece que nós temos aqui o etanol. E o etanol é um combustível muito limpo. Né? Então, eu sempre faço uma conta aqui que é muito simples. E nós temos uma calculadora de combustíveis que chama Abasteça Consciente, que ela mostra a famosa continha que as pessoas fazem ali. Será que vale a pena pôr etanol ou gasolina? Se fizer a conta, eu já garanto que a diferença normalmente é muito pequenininha e nós estamos falando em décimos de centavos. Então, a gasolina custa 7 e pouco, o etanol 4 e pouco. Deixa eu fazer a regra. A calculadora... Porque o consumo do álcool é maior. O consumo do álcool é um pouco maior. Mas um carro, por exemplo, um T-Cross. Um T-Cross hoje na gasolina gera 150 gramas de CO2 por quilômetro rodado na atmosfera. Um T-Cross, mesmo carro, no etanol gera 47. Então é um terço. Eu, como consumidor, posso fazer a diferença. E aí quando a gente começa a olhar, né, primeiro, temos um combustível limpo e a gente considera a forma que a gente avalia, que é do poço à roda. Então, as duas formas, tanto a gasolina quanto o etanol, a gente está indo na raiz da extração, da plantação, até a queima no escapamento. Então hoje o etanol é um terço. Isso ninguém conta. Dependendo da forma que você produziu a energia elétrica, ela não vai ser 47, ela vai estar no meio entre os dois. Então hoje temos uma energia muito boa e que não só funcionaria muito bem para o Brasil, por exemplo, o Paraguai também tem etanol. Você tem outros mercados começando a estudar o desenvolvimento, como a Índia, por exemplo. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que a Volkswagen tem participado dessa conversa, que o Pablo tem viajado com ministros, secretários, tem falado com o cônsul, com todo o time dos mercados, para mostrar um pouco dessa história que ninguém conta muito, ou seja, a gente pode fazer a diferença. Primeiro ponto. E o segundo, a gente tem que falar da infraestrutura. Se a gente pegar hoje, 2022, quero ir de carro elétrico São Paulo até o Rio, talvez você chegue. Quero ir de São Paulo à Bahia, provavelmente você não chega. Porque você não tem o desenvolvimento do país preparado para isso. Então você tem um caminho para ser alcançado que não vai ser da noite para o dia. E o Brasil é um continente. Então a gente está falando aqui, a gente está em São Paulo, você vai para Brasília, Rio. Dependendo da capital que você esteja, você até tem infra. Agora pega 100 quilômetros para o interior de São Paulo. Esse cara não tem metrô, esse cara não tem talvez um transporte público de qualidade. Imagina a gente implementar um carro elétrico, 100% elétrico. Então o que nós acreditamos é que sim, o futuro ele está eletrificado, mas muito provavelmente híbrido. Então você vai ter um carro que vai ter um motor a combustão, provavelmente a etanol, mas também com um motor elétrico. Né? E aí você implementa isso. Essa é a realidade do mundo? Não. Então, para alguns mercados, o elétrico está aí. A gente tem já... Somos a primeira a montadora do mundo a assinar o Acordo de Paris. Ou seja, a gente vai ser 100% elétrico, a gente vai ser carbono zero em pouquíssimo tempo.
Acho que é 2035, não é? Para a Europa? Para a Europa 2035, e a gente tem trabalhado muito forte para isso. Hoje o grupo Volkswagen, a gente tem mais de centena de carros elétricos, 100% elétricos. Então a tecnologia nós temos. A gente tem evoluído muito em criação de baterias mais eficientes. Temos hoje um braço de software dentro da empresa, né? A gente criou uma empresa chamada Cariad. E a Cariad tem mais de 3 mil desenvolvedores de software para criar um carro mais completo, mais eletrônico, mais tecnológico, mais conectado. Quando o 5G entrar no mercado, aí a gente começa a falar de Smart Cities. Então se conecta o carro com a cidade, o carro com o carro. Então a gente tem um futuro que eu diria que é muito próspero, mas provavelmente híbrido a etanol. Quer dizer, então, antes da gente chegar no elétrico 100%, a gente vai passar por esses anos. Mas esses anos, se a gente pensar, são 13 anos comparado com o que você faz na Europa. Você acha que essa diferença, América Latina e Europa, vai ter um delay de quanto tempo até a gente chegar no que a Europa já estabeleceu que seria 2035? Difícil dizer, porque você depende de muitos investimentos, né? Então você tem um investimento de infraestrutura, você tem muita coisa em jogo, né? Então quem falar tem a bola de cristal. Então a certeza que eu tenho é o mundo é híbrido e deveria ser híbrido a etanol. Quando essa conta vai acontecer, quando os mercados vão estar preparados, quando as cidades vão se capacitar para isso, é muito difícil. Né? Se a gente parar Você fala do lado de cá, porque lá está estabelecido. Até lá tem dor de cabeça, né? Se a gente olhar o que era falado há poucos anos atrás, em 2025 a gente ia ver quase tudo elétrico. E não foi bem por aí. Então, é uma conta que a gente sabe que vai acontecer e provavelmente na Europa vai ser muito mais fácil, mais rápido. Brasil, América Latina, eu acho que demora um pouco mais. Falta estrada no país, né? Mas a gente também tem um crescente tão grande de solar e a gente tem tanta facilidade, aqui tem tanto sol também. Você tem sol, você tem a eólica, você tem formas de produção de energia. Mas eu acho que tem um caminho de desenvolvimento. Por isso que é muito difícil você afirmar se vai demorar 10 anos, 13 anos, 5 anos. Tem um caminho. Então, certamente não é tão próximo quanto na Europa. Mas eu também não acho que nós não vamos ver isso aqui. Vamos ver. A gente já tem visto hoje, né? Sim. Então é uma transformação que está ocorrendo e que quem te contar, Adriana, 2030, crava na pedra aí, o cara tem a pergunta do milhão. Não sei te dizer, mas posso te dizer que é um caminho que está acontecendo. E como é que é a programação ou planejamento de vocês para isso? Assim, phase in, phase out? Quer dizer, vai diminuindo? Como tem uma coisa assim? Isso pode contar também, não sei. Não posso te abrir muito. Naturalmente tem um planejamento, né? Então, a gente começou a nossa história com carro híbrido em 2019, quando a gente lança aqui no Brasil o Golf GTE, né? Que é um carro com motor a gasolina e elétrico. E a gente vem avaliando o mercado. Então, em breve, eu não vou te contar quando, a gente lança os nossos carros 100% elétricos aqui. Eu posso te dizer que, para quem viu na mídia, isso é uma informação que está aí no Google, a gente fez vários testes de elétricos aqui no Brasil. A gente chamou a imprensa para conhecer os carros. Evento super bacana aqui no Jockey Club, um ano atrás. Então, a gente tinha lá o ID3 e o ID4. São dois carros 100% elétricos. Então, de novo, a tecnologia nós temos, né? O que a gente faz é avaliar o mercado quando a gente entende que esse mercado está pronto para o brasileiro. E aí a gente vai... testar não é a palavra, mas a gente vai aos poucos dentro de uma estratégia muito sólida, definida e que eu posso te dizer assim, provavelmente muito feliz. Assim. Tem um line-up claro do que a gente vai fazer nos próximos 5 anos, que naturalmente eu não vou te contar, mas tem lá um plano claro com todas as datas, quando entra o carro A, quando entra o carro B. Então é uma história que a gente vem contando. Mas a gente acredita muito ainda na evolução do etanol também. E isso a gente tem uma bandeira. A gente acabou de inaugurar um centro de biocombustíveis aqui na América Latina. Somos a primeira montadora. Somos a única do grupo Volkswagen no mundo. Então somos a primeira montadora a ter um centro de biocombustíveis. É aqui no Brasil, liderado por nós. A gente tem muito orgulho. E, de novo, tem muito espaço para acontecer muita coisa nesse caminho. E como é que fica essa coisa do autônomo, carro autônomo? O Elon Musk fala isso muito, né? Então eu não sei como é que é isso, qual é o impacto disso dentro da Volkswagen, como é que funciona? O Elon Musk é um gênio, né? Então, ele é um cara genial, um cara brilhante e eu pessoalmente admiro muito a história da Tesla, assim como admiro da Volkswagen. Um dos primeiros carros autônomos do mundo foi feito por nós, junto com o Stanford. Então, você tem hoje alguns níveis de autonomia, né? Você tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, onde você vai estar lá 100% autônomo. O que nós temos hoje de mercado, e nós Volkswagen temos vários carros assim, é o nível 2. O que tem o nível 2? Então, vou pegar um Tiguan, por exemplo. O Tiguan você tem o ACC, o Front Assist, o Park Assist,
que faz essas letras que eu estou te contando? Então, por exemplo, o piloto automático da estrada, que você punha lá 120 por hora. Alguns anos atrás, o piloto automático, você punha 120, tirava o pé do acelerador e ele ia 120. Mas se chegasse perto do carro da frente, ele ia bater. Então você tinha que pôr o pé no breque em alguns momentos. Hoje, com essas letrinhas combinadas, por exemplo, quando você põe 120, ele vai. A hora que ele vê que chega um objeto, ele diminui. Se esse carro parar a zero, ele vai parar a zero atrás. E a hora que o carro andar, você vai tirar o pé do... Ele vai estar brecado sozinho. Você vai dar um toque no acelerador, pumba, e ele vai voltar para o 120 programado. Então, se a estrada rodar a 50, ele vai a 50. Se for a 100, ele vai a 100. Se for a 120, vai a 120. Ele tem um segundo sistema, também dentro do módulo 2 de autonomia, que eu estou dirigindo. Vamos supor que um carro entrou na minha frente com tudo. É aquela fração de segundos que você tem que tirar o pé do acelerador e brecar com tudo para não bater e não causar um acidente. Os carros hoje já brecam. E é um negócio incrível, assim. Só que ele breca, se você tiver a 10 por hora, 150 por hora, e por acaso aparecer alguma coisa, o carro vai brecar com tudo. Mas brecar a ponto de ser aquela brecada de pôr o pé no freio com vontade. Salva a tua vida. Então você toma um susto, mas você agradece pelo carro estar esperando qualquer coisa. Tô manobrando ali, para não pegar tão trágico, né? Eu tô manobrando, tem aquele postezinho que eu não enxerguei. Tá pi, 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 pi. Se eu não enxergar e eu não pôr o pé no freio, o carro breca. Então você vai tomar um susto, mas você deixou de ter uma colisão besta, que acontece muito, né? Enquanto você está manobrando, eu não vi essa mureta. O carro viu por você. O parque assiste, aperta um botão, o carro estaciona. Tudo isso é nível 2 de autonomia. O que é o nível 3? O nível 3 é você estar numa estrada e você já poder clicar ali no botão e ele já começar a seguir as faixas da rodovia. Então, mais do que ficar ao 120, acelerar e brecar, ele já vai fazendo todo o trajeto. Depois de um certo tempo que você está com a tua mão aqui, ele vai te mandar pôr a mão no volante, ele vai começar a emitir alerta, 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 até a hora que ele começa a buzinar no carro, que é para o cara não dormir aqui e causar um acidente. E o último nível de autonomia é o carro... Você tem o 4 e o 5º nível ali, né? O 4 você já deixa programado e o último nível você não tem nem volante dentro do carro. Você é quase o carro dos Jetsons, né? Você entra, vai de um lugar para o outro. Para que isso funcione, você precisa ter a cidade organizada. Muito preparada. Então você precisa ter faixas claras desenhadas no chão, você precisa que o semáforo funcione, você precisa que as pessoas respeitem as leis. Você não pode ter um monte de motoboy cruzando na frente do carro a cada segundo, porque o carro precisa de informação. Então imagina isso no trânsito de São Paulo. É uma loucura. Tem rua esburacada, sem detalhe, sem a faixa pintada no chão, o semáforo está quebrado. Então é muito difícil você ter um carro 100% autônomo quando você tem tudo isso. Existe. Estão testando, mas ele vai depender muito da realidade. E muito do nível de estrutura da cidade onde ele está. Então, de novo, o hemisfério norte vai ter mais rápido do que a gente. Eu acho que vai ter mais rápido. Quem falar para você a data também é o gênio da lâmpada. Então, cara, tem uma informação ali que ninguém tem, mas você tem um caminho de aculturamento, de aprimoramento. Você tem um caminho de evolução natural. Então, assim, hoje nós já temos, né, algumas features, como eu te disse, mas até você ter isso aqui, que eu vou entrar no carro, sentar, programar, que eu vou ali para casa e o carro vai sozinho, eu acho que a gente ainda vai esperar uns bons anos até enxergar isso aí. E a gente vai poder comprar ele por Bitcoin? Talvez sim. Né? Talvez sim. Hoje, por exemplo, a Volkswagen tem uma plataforma de NFT. O que é NFT? É um token, é um card com um token não fungível, né? A gente pode falar bastante aqui. A gente aceita lá uma criptomoeda, você pode pagar. Nós vendemos um carro na Argentina poucos meses atrás em cripto. Então, a gente naturalmente é muito cauteloso, né? Porque é um mercado ainda em desenvolvimento, com muita especulação, etc. e tal. Mas já é possível fazer essa compra. Hoje no Brasil não. Em alguns mercados, como eu falei, da Argentina, sim. Se você quiser comprar um NFT, você pode pagar também usando um Bitcoin. Mas quem sabe no futuro, tudo está acontecendo, né? O que era um Bitcoin 2, 3 anos atrás? O que é hoje, o que vai ser daqui 10 anos, 5 anos, eu não faço a menor ideia. Mas a gente está avaliando com bastante cautela e prudência. O metaverso, a Volkswagen pretende entrar? A gente fez um primeiro estudo agora, né, com a plataforma de NFT. Então, esse projeto eu adoro ele também nasceu na nossa área. Imagina que nós recebemos diversas comunicações, e-mail, telefonema, carta, de pessoas falando, puxa, eu adoro o carro tal, porque eu queria tanto um pôster, um quadro, a imagem, por que você não viabiliza para mim? E aí a gente para e olha um pouco a nossa história. Então a gente é uma love brand, né? Você vê muita gente usando uma camisa de Kombi, uma camisa de Fusca, uma camisa de GTI. A gente tem um produto que a gente gosta muito e que ele é muito amado pelo mundo. E aí a gente começa a olhar como criar uma coisa exclusiva, não feita no varejo, então eu não quero criar algo que vai ser colocado ali, eu vou vender 500 mil, não quero,
mas que eu posso criar uma oportunidade, criar alguma coisa que é só da Adriana. Por isso que você criou o NFT. Foi por isso. Então, nesta história, eu atendo aquele cara que queria algo exclusivo da marca, uma imagem exclusiva da marca. Nós criamos uma plataforma que se chama Digital Garage. Então, você entra, cria uma conta, você pode comprar, a gente tem coleções mensais, então a próxima entra agora daqui a alguns dias. É a 5ª coleção que a gente coloca no ar. A primeira e a segunda entraram no ar no mesmo dia. Foi a coleção GT e a coleção Pen and Paper. Todas feitas pelo nosso time de design para isso. Não é que a gente reaproveitou uma imagem antiga. Então eles criaram, foi incrível o projeto, porque eles se engajaram demais para criar a plataforma. E a gente lançou a plataforma com 600 pacotinhos de cards. Cada pacotinho tem 3 ou 5 cards. Nossa ideia era que isso aqui durasse algumas semanas, para dar tempo de entrar a segunda coleção. Durou 7 horas. Nossa. E só durou 7 horas porque algumas pessoas pagaram em cripto. E a cripto demora um tempo para compensar. Então quem pagou em Pix, quem pagou em cartão, compensação imediata. Quem paga em cripto ele leva um tempo, então só acabou essas 600 em algumas horas, porque tinha o que compensava e voltava, compensava e voltava. Então foi um baita sucesso. Fomos a primeira montadora a criar uma plataforma dessa. Ah, Fábio, mas é uma plataforma que a Volkswagen vai ficar milionária? Não vai. Custa R$50 o pacotinho de figurinha com 3 ou com 7. Ou com 5 custa 75. Mas é uma forma da gente aproximar o público. Sim. A gente lançou... Fidelizar. Exato. Você tem que fazer isso. Nós lançamos o NFT com o item único, que foi um leilão. Então o Pavone, que é o nosso head de design, ele quando entrou na Volkswagen, ele fala, pô, o meu sonho era trabalhar na Volkswagen. E eu sempre via o Gol GTI, aquele 88, 89, aquele azul, como uma nave, né? Aquilo para mim era o carro, só faltava voar. E ele desenhou esse card do leilão que voava. Era um Gol GTI voador. E a pessoa que comprou pagou R$3.000 no card. Mas ela ganhou junto uma experiência, que isso não se vende, que ele, além de visitar a fábrica da Volkswagen, ele teve um dia inteiro com o time do design, entendendo como a gente produz carro, como é que a gente desenha o carro, como é que a gente cria, como o carro é feito virtualmente, como é feito o clay do carro. O carro é feito em argila antes da gente produzir. Então ele pesa 1 tonelada ali, imagina um carro esculpido à mão. E a gente olha, vê o modelo, valida esse modelo. Esse cara conheceu todo esse processo com um card que é único, só existe um, ganhando uma visita. Uma vez que as pessoas compram os cards, a gente tem uma plataforma de marketplace também própria dentro do Digital Garage, que eles podem revender entre si. Então eu diria que é um sucesso. A plataforma está no ar, tem pessoas que compraram lá as 3 imagens por R$50 e estão vendendo uma por $1.000, por exemplo. Tem. Só que é uma coisa exclusiva, porque a gente não quer criar 100 mil imagens. Desse pacote de 600, a gente tem 3 níveis de raridade. Tem imagens que existem, sei lá, 6, 7. Então, tem 7 pessoas no mundo que tem aquela imagem. Pô, e você tem a imagem, você pode fazer o download dela, você tem a propriedade daquela imagem, você tem um token, você tem um NFT por trás, garantindo que ela é exclusiva. Então, é um projeto que eu diria que foi feito por brasileiros, desenvolvido aqui. Nós vendemos já para mais de 15 países, e eu não fiz propaganda na Suécia, por exemplo. Foi lá, tem alguém que comprou. Né? Tem alguns mercados do mundo que eu nunca nem falei para esses caras em forma alguma, mas que estão comprando, e hoje também é um benchmark no grupo Volkswagen. Então as pessoas da Alemanha nos procuram, as pessoas de outras marcas do grupo ligam para falar, pô, mas como vocês idealizaram, por que vocês fizeram? E para nós dá muito orgulho, né? Porque é um projeto feito por brasileiros e atende o mundo inteiro. Quer dizer, vocês entraram no mundo metaverso pelo NFT. Exato. Então a gente começa essa história pelo NFT. E o metaverso é algo que tem que ser muito estudado ainda, né? O que vai acontecer com o metaverso? Qual que é o futuro do metaverso? Qual é a sustentabilidade disso no longo prazo? Então uma coisa é criar um NFT, existe algo, as pessoas têm algo e está muito relacionado à nossa história, né? Colecionar figurinha, trocar figurinha, tem algo tangível. Quando a gente começa a olhar para o metaverso, tem um caminho que talvez seja a evolução. E eu acho que a gente foi muito feliz colocando um NFT, entendendo. Sim, sem dúvida. Se de repente a gente entrar no metaverso... É um pezinho que você está pondo no ecossistema do metaverso. Exatamente. Porque o NFT é uma parte do ecossistema. E aí eu não vou te contar os planos futuros da plataforma de NFT, mas talvez um dia você volta para contar, então. Tenha uma oportunidade lá. Então você tem caminhos. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre os desafios de gerenciar pessoas. Quantas pessoas você gerencia? Esse é um bom ponto. Eu tenho um time hoje que ele nasceu do zero em 2016. É uma área nova que não existia, então você não tinha nada nem ninguém, né? Era tudo mato. A gente começa na época de uma forma que eu gosto muito, que era começa pequeno
e transforma isso aqui. Vamos ver se funciona. Então a gente começou lá em... Você saiu do marketing já em 2016? Eu saí do marketing em 2016 para 2017 com o desafio de criar a área de digitalização, conectividade e new business models. Essa era a minha área lá na época. E a gente começou com 5 pessoas. Então, o que nós vamos fazer? A gente criou um plano de trabalho. Bom, parabéns primeiro por ter aceitado, pegar um desafio obrigado. como esse, transformar no que você transformou, muito legal. Obrigado. Então a gente começou idealizando e desenhando essas jornadas. O que a gente vai fazer? Bom, então para frente de digitalização vamos fazer isso aqui, para conectividade vamos para cá, para new business models podemos desenvolver isso aqui. E a área foi crescendo. E de uma forma que eu digo que é muito sustentável. Então, não precisamos ter 1000 pessoas amanhã. A resposta é, hoje a gente tem 20 e poucas pessoas na área, só que a gente tem os parceiros de desenvolvimento. Então tem épocas que eu tenho 80 pessoas trabalhando comigo. Eu tenho os meus 20 e pouco, mas eu tenho as minhas squads, que são hoje de 5 fornecedores de mercado. Então eu tenho um squad hoje com 30 pessoas desenvolvendo o projeto para mim. Só que eu não necessito desses caras sempre. Então eu compro um projeto, eu compro um squad, eu compro um time Sim. por um ano e a gente vai seguindo. Então... Essas 20 pessoas, o que eu tenho no time? Eu tenho o UX Lead, eu tenho um cara de planejamento estratégico, eu tenho o Product Owner, eu tenho o Scrum Master, eu tenho todo um time técnico que lidera os meus parceiros de desenvolvimento. E aí eu vou ter Você trabalha sempre com metodologia ágil, pelo que eu estou vendo. Sempre com metodologia ágil, com projeto aberto, todo mundo olhando, dailies. Então a gente vai tocando, tem que acontecer. No nosso mundo, cada vez mais é difícil você ter um projeto que a gente chama lá de waterfall, né? Um projeto de escopo fechado. Vou fazer isso aqui. No meio do caminho sempre alguém tem uma ideia, muda um pouco. Então você criar uma squad é muito mais fácil e a metodologia ágil nos suporta muito, é muito mais é muito mais fácil para a gente desenvolver. Para que eu preciso esperar até os 100%? Eu vou entregando sprint, né? Entrega uma primeira coisa, vai construindo aquilo, faz uma prova de conceito, põe no ar, e depois testa. Se deu errado, você já muda rápido. Exatamente. É aquela história de... Então esse é o modelo que a gente tem hoje. Então nós temos um time de 20 e poucas pessoas que é suportado pelos nossos parceiros externos. E qual é o teu maior desafio de liderar? São muitos. Porque você deve ter uma galera jovem que tem outra cabeça também. Muitos. Então, é muito mais desafiador hoje você trabalhar numa Volkswagen do que numa empresa de tecnologia, porque a Volkswagen vem se transformando muito e ela também é uma empresa de tecnologia. Então, a gente olha o carro hoje, o carro conectado, por exemplo, nós temos um sistema de infotainment, né, um sistema de som, com uma loja própria de aplicativos. Então, por exemplo, você pode espelhar o seu celular na tela do rádio, como quase todos os carros de mercados, mas a gente também tem a nossa loja própria. E aí eu desenvolvo, a gente cuida disso, parcerias estratégicas. Então, por exemplo, a principal seguradora do Brasil está no meu rádio. Você está dirigindo seu carro, vamos supor que você se envolva num acidente. Você vai apertar um botão, vai abrir o app da Porto Seguro, vai apertar um botão aqui e eles vão receber na hora uma mensagem dizendo que o carro da Adriana Filipelli, que está localizado na rua X com cruzamento Y, bateu o carro. E aí vão te ligar, Adriana, tá tudo bem? Isso existe hoje, tá? Mas não é para todo o carro. Só para os carros Volkswagen que tem o Volkswagen Play. Isso é um sistema novo, a gente lançou ele com... Que é o CarPlay da Apple. O nosso sistema tem o CarPlay, tem o Android Auto e o Volksplay Apps. Ah, legal. Então ele tem os 3. Só que foi feito sob medida. Qual que é a diferença? O meu sistema é customizado. Eu vou fazer a parceria que eu quero, sempre pensando no bem do meu consumidor. Então você tem as 3 possibilidades, do Exato. Android, Apple e a sua. Exato. Então, quando a gente para olhar, isso atrai muito novos recursos. Sem dúvida. É fascinante você poder entrar e falar, eu fiz parte da transformação da Volkswagen. Então, o maior desafio a gente está falando de um novo perfil de consumidor, um novo perfil de funcionário, num novo mundo. E um mundo que a pessoa da minha equipe hoje, uma coisa é você ser um engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu sou o jurídico. Tudo bem, eu posso trabalhar no escritório, posso trabalhar na Volkswagen. Então, existem áreas muito dependentes, né? Principalmente as de engenharia, de operações. Mas pega a minha área, o cara poderia trabalhar numa indústria qualquer amanhã. Num banco, qualquer que seja. Eu tenho a grata felicidade de ver que o meu turnover é muito baixinho. Então, eu perco muito pouco recurso hoje. E as pessoas estão lá porque elas gostam do que fazem, elas se sentem reconhecidas, elas veem o trabalho delas impactando a vida das pessoas, mas é um trabalho diário, né? Então, a gente falou muito aqui, a gente falou bastante coisa. Você está numa indústria que não é assim, vamos fazer isso amanhã. Por que nós vamos fazer? Né? Qual que é o ganho que tem? Você tem um trabalho que você depende de outras áreas. Então, é um trabalho diário de gestão, não tem mágica. Num mundo híbrido, então a gente está 2 dias juntos no escritório, 3 dias cada um na sua casa, trabalhando muito com todas as plataformas que a gente tem. E eu diria que sou suspeito para falar da minha gestão, mas acho que é uma gestão que é próxima, que funciona bem
visto o turnover que eu tenho comparado com outras indústrias, não só automotivas, mas com outros mercados. Mas tem funcionado bem, a gente está bastante feliz. A gente tem muito claros os objetivos, então não tem almoço grátis, não tem... legal pra caramba trabalhar na Volkswagen. Zero, né? Então é legal pra caramba trabalhar na Volkswagen, mas não tem mágica. A gente vai ter que aprovar, vai ter um KPI por trás, tem performance, vai ter que entregar, que é um alinhado. Eu tenho minhas metas anuais, o meu time direto tem as metas deles. Você tem o teu bônus atrelado à sua performance, é o que você entregou, você está alinhado ao objetivo da empresa. Quer dizer que se alguém dentro do squad não está funcionando, não está performando muito bem, você tem caminhos e a gestão está lá para isso, né? Então a gente tem que alinhar. Não adianta, eu tenho uma ideia genial, mas ela não faz parte do objetivo da empresa. Tem um objetivo claro, né? Então o que eu estou desenvolvendo, ele tem que ajudar a empresa em alguma frente, a reduzir custo, a melhorar a rentabilidade, a aumentar a satisfação do cliente, a aumentar a fidelidade do cliente. Então as ferramentas estão ali para isso. Por isso que eu te falei, a gente nunca vai criar alguma coisa que é legal. E tem as metas. Então eu não sou cobrado pelas inovações que eu implemento, mas ao mesmo tempo tenho uma espera da companhia do que eu vou trazer de novo. Qual é a relevância do trabalho que você colocou aqui hoje? Por exemplo, o aplicativo Meu Volkswagen não foi um pedido da empresa. Hoje, mas foi uma ideia foi uma ideia nossa. Hoje, dentro do Meu Volkswagen, eu tenho 8 serviços ali. Então, se o seu carro for financiado pelo nosso banco, tudo que você precisa do banco está ali dentro, é um serviço. A calculadora de combustíveis está ali dentro. Mas você tem que ter um trabalho muito grande de parceria com seus clientes internos dos departamentos para você entender a dor deles, para você pensar numa solução. E aí, como é que você faz isso? Você não espera eles te procurarem, você... Trabalha a 4 mãos, então ninguém faz nada sozinho. Então, né? mas você tem que saber a dor deles. Tenho, por isso que eu tenho que estar muito próximo. Isso. Por isso que eu tenho que estar próximo da rede de concessionários, por isso que eu tenho que estar próximo da área de vendas. Então, o que eu mais faço no meu dia a dia é reunião. Eu estou o dia inteiro conectado com alguém, com alguma coisa, entendendo uma necessidade. Tem o caminho ativo, tem o caminho receptivo. Fábio, precisamos de alguma coisa. A gente precisa melhorar o processo de vendas. Então, vamos criar uma estratégia que vai ser o novo processo de vendas, muito mais alinhado com esse consumidor que a gente está falando hoje. E a gente precisa de uma entrega técnica melhor. Porque a hora que a Adriana compra um carro, ela vai buscar o carro é muito high-tech. Quem é que te explica isso? O vendedor ou o cara da entrega. Mas como é que eu, como montadora, posso entrar nessa história? Fazendo um filminho que explica tudo. Vou criar um monte de coisa para você. Então, já que a gente tem um aplicativo que chama Meu Volkswagen, é a porta. Como é que eu faço essa informação chegar aqui? Já que o vendedor tem o Saiba Mais, o que eu entrego para o vendedor? Então, como montadora, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? E aí a gente tem uma missão muito forte, que é... Eu não posso viajar muito. De vez em quando eu posso ter uma ideia genial ou que eu acredite muito, mas eu diria que é quase um 50-50 hoje. Eu vou sentar muito com essas áreas demandantes para falar, olha, como é que eu te ajudo? E aí, como Business Transformation, é isso para a empresa como um todo. A área de qualidade bate na minha porta. O jurídico bate na minha porta. Preciso de uma solução. Como é que você me ajuda nisso? Vamos pensar. Vamos montar um workshop aqui, vamos pôr todo mundo numa sala e vamos co-criar, vamos pensar mesmo. Me fala a tua dor. E se eu fizer isso, funciona? E se? Vamos colocar hipóteses. Né? Tem um negócio que a gente chama que é a estratégia do sailboat. Imagina um veleiro, a gente pode olhar as duas coisas. Né? Em cima, o vento favorável, tá indo para cima, um dia de sol, etc. Mas tudo de ruim que acontece. E a gente vai colocando em quadrante. Se for aqui o cenário, vamos para a velha e boa matriz SWOT. Né? O que está de oportunidade? Mas como é que funciona o SWOT num projeto interno? Funciona. Qual que é a ameaça que eu tenho? Eu não estou brigando só com o mercado, eu não estou indo só lá no marketing. Como é que eu aplico isso para uma área produtiva? Cada segundo importa na minha área de produção. Como é que a gente melhora? Então tem um processo... E tem que priorizar, provavelmente. E você deve ter recursos que não devem ser infinitos, imagina. Tem 20 pessoas para fazer conectividade, digitalização, business transformation, open innovation. Então, não tem mágica, né? A gente vai ter que escolher as batalhas que a gente entra. E como é que você se recicla? Porque eu estou vendo que você conhece muita coisa, você entrou em muitas coisas, provavelmente você teve a iniciativa de aprender metodologias ágeis, para você montar uma equipe como essa. Tem um trabalho que eu estou observando, que é um trabalho de autossuperação aí. Total. Onde você começou algo do novo, você não tinha... Uma coisa é você ter uma referência de um departamento onde eu estou seguindo um chefe. O que você falou é muito parecido
como uma startup ou como uma empresa, porque assim, eu me vejo assim, se eu não criar alguma coisa, não tem ninguém que vai me criar, porque ou eu crio, ou não tem, eu vou fazer da onde? Eu tenho que fazer uma busca de mercado. Isso aí. E aí eu tenho que ver tendência, eu tenho que ver para onde que eu vou, como que tem que fazer, e etc. E eu tô vendo que você faz um caminho muito semelhante de um empreendedor, né? Como é que você podia falar um pouquinho desse lado teu? Bom, vamos para o mundo tradicional, né? Então eu fiz economia, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz um curso de gestão e eu acredito muito em formação, mas quando a gente para olhar o mundo de hoje, você tem muito conteúdo de alta qualidade disponível. Então a primeira coisa, hoje eu estou aprendendo que a conversa com você é incrível, até o que a gente estava conversando quando eu cheguei aqui já me abre um monte de oportunidade para pensar temas que talvez não passou na minha cabeça nenhum dia. Você tem muito conteúdo disponível no YouTube, você tem muito conteúdo de TED online, fantásticos, dos mais diversos temas. Você tem muito conteúdo acessível hoje. Então, quando eu paro para olhar, eu sou um eterno inconformado, assim. Eu nunca estou feliz com alguma coisa, eu estou sempre insatisfeito. Pô, mas claro, tem coisas que me deixam feliz. Eu comemoro as vitórias, a gente tem os bons momentos, mas passa duas coisas, tá, qual que é o próximo? Né? E para isso eu vou ter que ter repertório, eu vou ter que me informar de alguma forma. Então, o mundo de hoje, felizmente, porque isso não existia 20 anos atrás, você tem tudo à sua mão, né? Você tem acesso a cursos. Então eu continuo fazendo curso, continuo participando de eventos, palestras, que eu participo como palestrante ou como plateia ali assistindo. Eu vou me reciclando, eu vou me renovando, escuto muito, então eu tenho uma gestão hoje muito democrática, né? Eu tenho um time que é muito melhor do que eu, né? Eu tenho pessoas ali que são geniais no que fazem e eu não sei fazer uns 1% do que o cara entrega. Mas eu aprendo com esse cara, então eu tento me completar de pessoas que entregam aquilo que eu não consigo entregar e, por outro lado, eu tento entregar para eles o que eles não têm, uma troca, né? E o fato de ser, acho que um eterno insatisfeito me ajuda muito a buscar o próximo. Tá, fizemos isso, e agora? Né? Quando eu olho para a área que eu criei, durante muitos anos eu falei que era uma startup, né? Pô, muitos anos, mas a sua área está desde 2016, 2017, a área é nova. Mas eu escolhi a pior profissão do mundo, provavelmente. Porque a hora que eu chego na minha zona de conforto, trocou tudo. Né? Eu entrei na Volkswagen em 2012 e em 2014 o que eu comunicava como marketing não existia em 2012. Então eu entrei fazendo mídia. Vamos vender, vamos criar ali um anúncio no portal XPTO. Depois inventar a mídia programática. A Volkswagen foi uma das primeiras empresas do Brasil a operar com a mídia programática. E sou muito feliz de ser o cara que tomou a decisão na época. Vamos entrar nesse negócio. Para em pé, funciona. Hoje o programático é comum, né? Mas em 2014, 2015 as pessoas olhavam, o que é isso? Quando você olha para a realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, são temas da moda hoje. Mas o dia que a gente inventou que a gente tiraria o manual do carro e colocaria inteligência artificial, a gente optou pela melhor ferramenta da época de entendimento de português. Não existia isso. Hoje está comum. Tudo fala. A Alexa fala, o Google fala, não sei quem fala. Mas na época você tinha 3, 4 e 2 não falavam português direito. Não entendiam o que você falava. Sim. Então, esse inconformismo todo te provoca a falar, como é que eu vou reinventar? O que eu posso deixar de melhor para o mundo? Qual é a diferença que eu posso fazer? E aí te estimula a ter que buscar conteúdo, buscar repertório e se renovar, que é o que te torna talvez a pior profissão do mundo, que você não vai chegar nunca nessa zona de conforto. Mas e quem quer chegar na zona de conforto, né? Não sei. Mas é que isso é que te move para você continuar sempre crescendo, né? Quer dizer, lifelong learning é uma coisa que você tem praticado com muita veemência e por isso que você está onde você está. Estou tentando. Isso aí. Bom, adorei conversar com você. Foi uma delícia aprender mais aí da tua história, de toda essa trajetória que eu vi lá atrás e ver, assim, fico muito feliz mesmo, muito orgulhosa de fazer parte aí da tua rede para poder estar aqui batendo esse papo com você. Muito obrigado. Foi um prazer, adorei. De novo, aprendi muito aqui e espero que vocês tenham gostado. Não, com certeza, agregou muito. Obrigada. Obrigado. Gente, então, acabamos mais um bate-papo delicioso aqui hoje com o Fábio Rabelo. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Vejo vocês no próximo podcast Descompressão Corporativa. Semana que vem, se inscrevam no canal e compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Até mais.